Gramática na Cabeça, de Círio Pocente. Eu não tinha percebido, eu sempre achei que era vivo. Provavelmente não há campo de estudos em que as pesquisas são tão desconsideradas quanto o da gramática. A maioria dos cidadãos, mesmo entre os cultos, pensa que gramática é um compêndio com regras definitivas, seguidas por escritores e que todos devem seguir em toda circunstância, sob pena de estarem errados. Os agrônomos e agricultores se informam sobre as descobertas da Embrapa, mas os especialistas em língua não se informam sobre as descobertas em aquisição de linguagem, falada e escrita, história da escrita, sociolinguística. É estranho, muito estranho. Mesmo as pessoas cultas que sabem que línguas mudam, muitas formas mudaram do latim para o português e do português de uma época para o de outra. Pensam, no fundo, que as línguas mudavam antigamente, mas agora não. Acontece que estão mudando na nossa cara. Por isso, as aulas de português em geral não se dedicam a compreender a língua que se fala no Brasil, mas a corrigir uma lista de supostos erros, com resultado nulo. Imaginem se o mesmo ocorresse com botânica ou zoologia. A tarefa dos professores seria ensinar alunos a corrigir plantas e bichos. Considere-se um aspecto da gramática, a regência verbal. Aprende-se que os verbos são transitivos, diretos ou indiretos, etc. Ou intransitivos, etc. Dão-se exemplos: dormir, comer feijão, dar aos pobres. Mas em seguida, as gramáticas e manuais fornecem uma pequena lista de verbos cuja regência é uma na fala da maioria das pessoas e outra no português correto. Por isso, os compêndios pensam que devem corrigir a realidade, ensinando que a regência antiga é a correta. Pode-se discutir essa doutrina. Escrever bem é escrever sempre como os mais antigos? A literatura mostra que não. Também se pode discutir a quem cabe essa decisão. Diria que é decisão que cabe aos editores. O que está fora de discussão, porque os fatos o demonstram, é a inutilidade dessas aulas. Por mais que se repita ano após ano que a regência de preferir é preferir a e não preferir do que, ou preferir mais do que, a maioria absoluta dos cidadãos, mesmo os cultos, continua a errar. O mesmo vale para outras listas de erros, em aulas, em sites ou em revistas. Pessoas sérias se dedicam a escrever colunas informando que certas formas são erradas e que as certas são as outras. Mas precisam fazer isso sempre, porque ninguém aprende. A conclusão tem sido que os alunos são despreparados ou desinteressados. Mas está na hora de aceitar que essas aulas e essas listas não servem para nada. Ora, se todos aceitaram a nova concordância, por que a escola não pode aceitar? A escola deve continuar reprovando ou diminuindo a nota de alunos que não sabem que se assiste ao filme e dizem que assistiram o filme, que não sabem que se namora a Maria ou o Pedro e continuam dizendo que namoram com a Maria ou com o Pedro e que preferem isso do que ficar sem namorar, que se esqueceram que aprenderam outra regência? Se as línguas mudam, por que não aceitar que estão mudando também agora?
Por que não ver que vivemos em uma época em que a mudança está sendo implementada, ou já foi implementada? Que já foi implementada na fala não tem volta. E não é implementada também na escrita apenas porque somos muito conservadores, porque perseguimos aqueles que adotam as novas formas? Outro exemplo. Quando vamos aceitar que sentar na mesa não quer dizer sentar sobre em cima da mesa? Em quase nunca significa sobre. Mora na cidade quer dizer mora em cima da cidade? Nessa aulinha corrente, cometem-se dois erros. Não se aceita a mudança da língua, erro histórico, e se ensina erradamente o sentido de em, erro de análise semântica. Só há uma saída para a escola se ela quiser ser mais bem-sucedida: aceitar a mudança da língua como um fato. Isso deve significar que a escola deve aceitar qualquer forma da língua em suas atividades escritas? Não deve mais corrigir? Não. Isso não deve significar que a escola deve aceitar de tudo, qualquer jeito de escrever, e não deve mais corrigir. Um dos papéis da escola é permitir que todos tenham acesso a um conjunto básico de bens culturais. Assim, deve fazer o possível para que todos os alunos aprendam a escrever no chamado português correto, o que não está fazendo. Eles novamente eu sei o que vão fazer, reinstalar o sistema. Para isso, ela deve saber que o português correto não é só o de antigamente. Há um português correto, falado pelas pessoas cultas, que é diferente. As diferenças são conhecidas, do português de antigamente. Essas diferenças não precisariam mais ser objeto de tantas aulas, cujo resultado é nulo exatamente porque se trata de formas que ninguém mais usa, a não ser os profissionais da escrita, e muitas vezes nem eles, como se pode ver todos os dias nos jornais e em outros impressos. Há outra dimensão a ser considerada. De fato, no mundo real da escrita, não existe apenas um português correto, que valeria para todas as ocasiões e para todos os suportes. O estilo dos contratos não é o mesmo do dos manuais de instrução. O dos juízes do Supremo não é o mesmo do dos cordelistas. O dos editoriais dos jornais não é o mesmo do dos cadernos de cultura dos mesmos jornais, ou do de seus colunistas. Achei que era vivo, parafuso e fluido em lugar de articulação. O que a escola precisaria fazer se quisesse que os alunos cheguem perto de dominar estes vários estilos é ler e analisar textos escritos nesses diversos estilos, chamar atenção para as diferentes construções, levar os alunos a escreverem e reescreverem textos até chegarem perto de dominar estes estilos. O que a escola não deve mais, é inclusive um gasto inútil, é fazer lista para os alunos decorarem. Se for minimamente competente, isto é, de seus especialistas souberem o que estão fazendo, se conhecerem seu serviço, deverá ter descoberto, já que não é assim que se aprende uma língua, especialmente suas formas antigas ou irregulares. A verdadeira gramática estará na cabeça dos falantes. Listas fora!